Bom dia, meu irmão, minha irmã. 2 de agosto, é o mês vocacional, início da semana. O evangelho de hoje é de Mateus 14, de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é Jesus que continua a reflexão, multiplicando o pão e os peixes para toda aquela gente. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Quanto pão que é partilhado e quanto mais que precisa ser partilhado. A compaixão leva Jesus a curar os enfermos. Depois, introduzido pelos discípulos, alimenta milagrosamente a multidão. Não é ainda o pão eucarístico, porém a Eucaristia já aparece no fundo com o seu desagradouro natural. Provaram-no os gestos de Jesus. Ergueu os olhos, abençoou, partiu e deu. É Jesus que ergue os olhos aos céus, abençoa, parte e dá. Ao realismo dos discípulos, que pensam no povo faminto sem ter o que comer, contrapõe-se a compaixão efetiva de Jesus, que ordena: dai-lhes de comer. Jesus, então, que multiplica a partir do pouco que tem, que se transforma em muito. Como é bom quando vemos as pessoas que buscam partilhar do pão com os outros, mesmo na simplicidade, na humildade. Então, no Evangelho de Mateus, na seção dos pães, apresenta Jesus como o novo Moisés. Ele reúne o novo povo de Deus, que acompanha no deserto. Nutre primeiro com a palavra de Deus, depois com o pão admirável. Com o pão natural, multiplicação dos pães, que liga esse contexto e pronuncia a Eucaristia. Sublinha com vigor o fato de ser Jesus, pessoalmente, o que sustenta o povo de Deus. As mulheres, as crianças, com a sua palavra, seus gestos e sua pessoa. Jesus, então, que multiplica os pães e os peixes a toda aquela gente, que sacia, que possamos também nós partilhar do pouco que temos com as tantas pessoas, com as milhares de pessoas que necessitam, que precisam desse alimento material e espiritual. E hoje nós celebramos, juntamente com toda a igreja, Santo Eusébio de Vercelli. Eusébio
Nasceu na Itália no final do século III e lá faleceu no 371. Foi o primeiro bispo de Vercelli. Empenhou-se em aplicar no campo pastoral as deliberações do Concílio de Nicéia, realizado no 325. Passou alguns anos no exílio, onde experimentou a vida monástica e comunitária. Retornando para reassumir sua diocese, procurou unir ao redor de si os membros do clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana, um abençoado mês vocacional para todos nós.